Só o tempo irá nos mostrar a dimensão dessa tragédia. No dia 15 de abril desse ano, fomos pegos de surpresa por um incêndio que poderia comprometer um patrimônio histórico da humanidade. Desde 1991, a Catedral de Notre Dame foi tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade e abriga diversos tesouros, tanto religiosos quanto culturais, como por exemplo vitrais, esculturas e pinturas. E esse grande tesouro será o tema do vídeo de hoje. Alguns dos tesouros mais importantes para os cristãos são as relíquias atribuídas a Jesus, como por exemplo a coroa de espinho que havia sido usada por ele antes da crucificação, alguns fragmentos da madeira da cruz e os pregos do Santo Sepulcro. A coroa adquirida pelo rei Luís IX em 1238 e conservada na Notre Dame desde 1806, assim como a túnica do próprio Luís IX, foi salva do incêndio, segundo o reitor da catedral, o padre Patrick Chavot. A Notre Dame também tem relíquias a Santa Geneviève, padroeira de Paris, e de Saint-Denis. Monumento emblemático de Paris, visitado anualmente por 13 milhões de pessoas, a Notre Dame é considerada uma obra-prima da arte gótica. Sua construção começou no século XII e durou mais de 200 anos. As reais causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas podem estar ligadas às obras de renovação do local. O incêndio começou por volta das 19 horas, perto do pináculo, que é a torre principal e maior do telhado da igreja, e apenas uma hora depois do início desse incêndio, tanto o pináculo quanto o telhado haviam desabado. A fachada oeste, que também é a entrada principal, foi construída entre os anos 1200 e 1250. Seus 5 portões são considerados um tesouro da arquitetura. O impressionante portão, esculpido com cenas do juízo final na entrada e decorado ainda com estátuas dos apóstolos, é o principal da catedral. O órgão da catedral é outro tesouro. Há na realidade 3. O mais importante é o grande órgão do século XV, formado por mais de 8.000 tubos e considerado um instrumento excepcional por sua potência e qualidade de som. Ele se situa na parte superior da catedral. O grande órgão foi preservado na Revolução Francesa graças à interpretação de músicas patrióticas inspiradas no hino nacional. A Notre Dame reúne diversas obras de arte de grande importância histórica, sendo que os 3 vitrais em formato de rosácea são considerados pela direção da catedral como um grande exemplo de obra de arte cristã. Eles foram feitos no século XIII e já foram reconstruídos e restaurados. A chamada Rosa Sul, em uma das laterais, tem quase 19 metros de altura e 13 metros de diâmetro, uma das maiores da Europa. São 84 painéis com cenas do Novo Testamento. Abaixo dessa rosácea, vitrais do século XIX ilustram 16 profetas. As gárgulas e as quimeras, que são consideradas símbolos de Notre Dame, foram construídas na parte externa da construção. As gárgulas serviam para escoar a água da chuva e as quimeras tinham simplesmente uma função decorativa. O acervo da Notre Dame reúne também inúmeros quadros do século XVII e XVIII, entre eles os chamados Meis, produzidos quase anualmente por pintores renomados para celebrar a Virgem Maria. Os Meis acabaram sendo dispersados durante a Revolução Francesa, mas os mais importantes deles foram recuperados e ornam as capelas da nave lateral. 13 Meis eram rotineiramente expostos ao público na Notre Dame,
Entre eles, a lapidação de Saint-Étienne, do pintor Charles Le Brun. Segundo o reitor da catedral, quadros com grandes dimensões, como é o caso dos Meis, não puderam ser retirados durante o incêndio, mas não se sabe ainda se eles foram danificados. Outros quadros famosos expostos na catedral incluem São Tomás de Aquino, fonte de sabedoria do século XVII, atribuído ao pintor Antônio Nicolas, e a tela A Visita, considerada uma obra-prima do século XVIII, de Jean Jouvenet. Há ainda uma série de esculturas, como a da Nossa Senhora de Paris, transferida para Notre-Dame no século XIX e instalada no altar dedicado à Virgem, que existe desde as origens da catedral. A estrutura de madeira do telhado, que foi onde o fogo começou, é considerado um monumento dentro do monumento, por conta da complexidade da sua construção, que foi feita há centenas de anos atrás. Parte dela data do século XIII e outra do século XIX. Também há na catedral um muro da Idade Média, onde foram esculpidas cenas atribuídas à vida de Jesus. Os sinos também são considerados um grande tesouro da catedral, e há séculos eles anunciam grandes eventos da cidade de Paris. São 13 sinos no total, com nomes de santos. 3 estavam na torre que desabou no incêndio, a chamada flecha em forma de agulha. Segundo o general Jean-Claude Gallet, comandante da Brigada de Bombeiros de Paris, as obras mais preciosas situadas na parte de trás da catedral foram retiradas. Ele não deu detalhes sobre as obras em questão. Tanto as 2 torres que ficam na fachada principal da catedral, que tem os sinos, quanto um vitral, uma rosácea do século XIII, ficaram intactos. Livros raros da Notre-Dame já haviam sido transferidos para a Biblioteca Nacional da França. Não se sabe ainda se documentos e publicações importantes foram destruídos no incêndio. O presidente francês Macron declarou que a Notre-Dame será reconstruída e que o pior foi evitado. Segundo ele, seria necessário apenas 5 anos. Mas especialistas afirmam que a reconstrução da Notre-Dame pode demorar até mesmo 2 décadas. Já foram arrecadados mais de 3,5 bilhões de reais para a reconstrução da Notre-Dame. E todo esse dinheiro havia sido doado por empresários e por organizações privadas. A Fundação para o Patrimônio lançou uma campanha nacional para angariar fundos para a reconstrução. A estrutura de madeira que sustentava o telhado da catedral havia sido renovada há cerca de 5 anos atrás. A Notre-Dame possui um sistema de alerta de incêndio, com detectores de fumaça conectados a um painel eletrônico e agentes especializados no combate ao fogo. Mas, infelizmente, tudo isso não foi suficiente para evitar essa tragédia. E eu fiz esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco mais sobre a importância cultural, histórica e artística desse grande monumento que é a Catedral de Notre-Dame. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Deixa um like e compartilhe nas redes sociais. Beijo!